Olá, filhos do rei, que alegria ter vocês aqui nesta nova jornada, né? Nesta nova coletânea de vídeos, dessa vez buscando o reino, reflexões, e você mais uma vez aqui comigo. E para você que não me conhece, eu sou Ricardo Costarim. Para você que não conhece esse canal, se inscreva, dê aí o seu ibope nele, se inscreva, aperte o sininho, porque quando sair vídeos novos, ele já vai aparecer para você, e também dê um like, porque ali é onde a gente mensura se o negócio está indo bem ou não. Se estiver indo mal é porque não tem like nenhum. Então me ajuda nisso, dá um like, comente, vai mais além, comente, olha Ricardo, estou gostando, olha não estou gostando, sugere uma pauta, sugere um verso, sugere um estudo, que nós iremos fazer com o maior prazer, porque tudo isso aqui é feito para você que está aí nos assistindo, para vocês que está nos ouvindo. Vamos logo? Vamos a início? Muito bem, eu estou aqui amparado com a minha espada, olha, eu estou com a minha Bíblia, e uma Bíblia toda especial, a Bíblia missionária Caleb. Vocês sabem quem foi Caleb, né? O parceiro do Josué ali na conquista da terra prometida, na derrubada das muralhas da cidade de Jericó. Caleb, aquele jovem junto com Josué, que quando saíram do Egito, guiaram e lideraram o povo de Deus. Essa Bíblia que eu uso para estudo, fica aqui no escritório, eu tenho outras Bíblias, sempre é bom você ter mais de uma, duas, três Bíblias em vários lugares onde você está. Muito bem, vamos lá? Bom, se vamos começar pelo início, o início então é pelo livro de... Você pensou em Gênesis? Não é Gênesis. E vocês vão entender por quê. Esse livro, a qual eu tirei aí o início da nossa coletânea, o início da nossa aventura de estudos da Palavra do Senhor, está aqui no livro, um dos que eu mais gosto. Eu sou um apaixonado por esse livro, eu tenho muita pregação baseada neste livro. Muitos que me conhecem já vão dizer, é o livro do discípulo amado, do João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do verso 1. Eu vou ler para vocês alguns versos e você vai entender por que eu escolhi este livro e esses versos como, vamos dizer assim, a reflexão introdutória da nossa maratona. Pois bem, João capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João está falando de Jesus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Grifa aí. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E você pula lá para o verso 10. O verbo estava no mundo. Grifa. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Grife isso também. Não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o último verso: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oh, glória, oh, maravilha. Bonito, né? Pois é, vamos lá. Por que eu escolhi logo João e não Gênesis? Nós vamos fazer textos aleatórios, não vamos fazer sequência de estudo ou de reflexões. Mas eu escolhi João porque João ele começa dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando de Jesus, você sabe muito bem disso. Mas ele diz aqui que ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por causa dele, por intermédio dele. E nenhuma das coisas não seria possível se não fosse por ele. Então, quando eu venho com a proposta de trazer aí um estudo sobre buscando o reino, para você conhecer esse reino ou entender desse reino, você tem que entender primeiramente quem é Jesus.
quem é Cristo e o que Ele representa para você, para mim e para todos nós. Sem Cristo, meus queridos, não haveria mundo, não haveria planeta Terra, não haveria ser humano, animais, rios, montanhas, neve, não haveria nada. A palavra é muito clara, João é muito claro. Tudo foi feito por intermédio dele, para ele. Eu fico pensando Jesus falando para o Pai assim, Pai, eu quero fazer um mundo, eu quero fazer um planeta, eu quero fazer pessoas para que eu possa amar e eles possam me amar também. Eu fico imaginando ali a ideia, a conversa da Trindade Santa, quando foi feita a criação de tudo. E por que eu falo Trindade Santa? Porque agora remete, sim, ao livro de Gênesis, lá no início, quando a palavra do Senhor, escrita por Moisés, né, por intermédio de Moisés, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui você vai ver que não é a primeira pessoa, está no plural. Façamos quem? Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu creio na Trindade Santa. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Jesus está ali desde o princípio. Então ninguém conhece a nós, seres humanos, desde o princípio como Jesus, porque Ele nos fez, Ele nos moldou junto com seu Pai, junto com o Espírito. Você está entendendo por que eu escolhi falar aqui de João? O interessante é que até o apóstolo Paulo, lá no seu livro de Romanos, capítulo 11, verso 33, ele diz assim, uma seguinte frase ali nos versos, ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como de conhecimento do Senhor. Ele coloca sabedoria e conhecimento do Senhor. Ele coloca assim, quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem foi seu conselheiro? Quem conhece a mente do Senhor? Ninguém, é claro. Quem primeiro lhe deu para que lhe fosse restituído? Aí ele conclui, porque dele, por causa dele e para ele são todas as coisas, a Deus a glória. Eu entendo o seguinte, Paulo está corroborando com o que disse aqui João. Paulo está atestando, assinando embaixo, que se não fosse por causa de Cristo, nada disso teria acontecido, nada disso teria feito. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por intermédio dele. Então, buscar o reino é conhecer primeiramente Jesus. Buscar o reino é ter intimidade com ele. Buscar o reino é ter um relacionamento com Cristo, coisa que muitas das pessoas não têm. Mas, Ricardo, como que eu vou ter relacionamento, intimidade com alguém que eu não vejo? Eu entendo. No princípio, quando eu conheci verdadeiramente Jesus, eu tinha essa dificuldade. Mas você pode conversar com ele, Mateus 6,6, sozinho, no quarto, qualquer lugar, como se você estivesse conversando com uma pessoa, com um amigo seu, com um parente seu, com um cônjuge, com seus filhos. Como que você vai ser íntimo de uma pessoa se você não conversa, não fala da sua intimidade? Você pode falar tudo para Jesus, dos seus planos, dos seus projetos, das suas desventuras, dos seus problemas, dos seus afazeres, das suas ideias, do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua escola, enfim, tudo você pode contar e falar com Jesus. Ele está apto para escutar você. Cristo quer ouvir você, Ele quer ser seu amigo, Ele quer ter um relacionamento contigo. E o que eu fico, às vezes, muito feliz em estar levando essa palavra para você, é porque Ele está sempre disposto a te ouvir. Ele está sempre disposto e aberto a te escutar. Ricardo, mas eu queria tanto ouvir a voz de Jesus. Eu também. Nós somos assim, às vezes nós somos imediatistas. Em alguns momentos, o nosso Pai Todo-Poderoso, Jesus, Ele não vai te dar uma resposta imediata daquilo que você pede ou daquilo que você conversa com Ele. Às vezes Ele vai responder por alguém ou por algo. Até um ônibus, um outdoor na rua, um panfleto, um jornal, um livro, é uma resposta de Cristo para você. Nós sabemos que no princípio Deus falava face a face com o homem. Depois, com a entrada do pecado no mundo, as pessoas, os patriarcas ouviam somente a voz de Deus e posteriormente através dos profetas. Hoje nós temos a Bíblia, o livro sagrado do Senhor. Eu gosto de falar que a Bíblia é a nossa bússola, é nosso mapa para a gente encontrar o reino. Como que você vai conhecer o reino? Não é reino feito por mãos de homens, não é nenhum reino terrestre, é o reino dos céus. É o terceiro céu, é a morada do Senhor, é para lá que eu quero ir.
quando Cristo voltar em glória e majestade, a sua segunda vinda, o seu advento, nós iremos para esse reino. E é esse reino que nós precisamos buscar dia a dia aqui nessa terra. O propósito da minha vida, eu acredito que também da sua vida, é a vida eterna, é encontrar esse reino. E para que nós possamos encontrar esse reino, nós precisamos conhecer Cristo Jesus. E para que a gente possa caminhar aqui para o vídeo, ele não é longo, né? A proposta é essa, que possa ser um vídeo rápido, reflexivo. Alguns pontos que eu queria destacar naquilo que eu li aqui. Primeira coisa, sem ele nada seria feito. Cristo foi um dos arquitetos, vamos dizer assim. Ele confeccionou, ele elaborou, ele colocou a mão na massa. Cristo estava presente no dia da criação. Outro ponto, lá no verso 10, ele diz assim: e o mundo não o conheceu. Quantas pessoas não conhecem a Cristo? Quantas pessoas o rejeitam porque não o conhecem? O nosso papel é levar o nome desse Cristo em todo lugar que nós formos. É falar desse Cristo maravilhoso, desse amor abnegado. É falar da cruz de Cristo. No mesmo verso 10, se esticando ali, diz que e os seus não o receberam. Às vezes o próprio santo de casa não faz milagre, né? Até a família de Jesus, de acordo com a Bíblia, o rejeitou. Ele foi humilhado, foi cuspido, transpassado, chicoteado, crucificado. Eu acredito que muitos daqueles que, quando Pôncio Pilatos pediu para fazer a escolha entre Barrabás e Jesus, e a multidão enfurecida pediu que soltassem Barrabás, eu penso que muitos daquele, algum tempo atrás, estava recebendo o pão de Cristo, recebendo uma palavra amiga, estava até sendo curado, recebendo um milagre, e naquele instante eu estava pedindo a condenação. Quantas vezes nós pedimos a condenação de Cristo sem saber, quando a gente faz a prática de um pecado deliberado, quando a gente trata um de seus filhos com agressividade, quando a gente, de certa forma, não conhece o amor de Cristo e a gente não demonstra através dos nossos exemplos. Enfim, a gente também às vezes não recebe. Outro ponto interessante é quando ele diz que todos aqueles que creem nele, que o recebem, é considerado filhos de Deus. É você chamar realmente o nosso Deus Todo-Poderoso de Pai. Abba, Pai, Paizinho, meu Pai. E quando você tem na figura de Deus Todo-Poderoso, seu Pai, você tem liberdade de entrar e sair diante da presença dele. Você tem toda a liberdade de conversar como se estivesse conversando com um pai, pedindo conselho, pedindo caminhos, pedindo soluções. Realmente o tratando como um Pai Todo-Poderoso. E o último ponto aqui que eu queria colocar é que ele habitou entre nós. Ninguém conhece a dor humana como Cristo Jesus, porque ele veio como homem. Ele abdicou da sua forma toda poderosa, celestial, de santo, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, para vir aqui como um servo. Como Paulo diz lá em Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não julgou por usurpação em ser igual a Deus, antes a si se esvaziou, se entregou como um servo. É maravilhoso esse Cristo. Eu me emociono quando eu falo de Jesus, porque não há amor maior, não há amor maior. E se você entender desse amor, você vai perceber o quanto que esse Cristo maravilhoso, ele quer te ouvir, ele quer ser íntimo, ele quer ter um relacionamento com você, ele quer estar ao seu lado. Então eu encerro dizendo que para que você possa conhecer e buscar o reino, você precisa conhecer de Cristo Jesus. Você precisa conhecer desse Cristo maravilhoso. Vem comigo, nós temos muito a aprender. Esse é só o primeiro vídeo e eu espero você nos outros. E eu fecho esse vídeo com uma oração, porque oração nunca é demais. Oração é o que liga a terra ao céu, é o caminho mais rápido para você falar com Deus. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Pai, Deus querido, a Ti toda a honra e toda a glória, porque só Tu é Deus. Agradecemos, Pai querido, pela oportunidade de abrir a Tua palavra, de encontrar uma reflexão,
de encontrar, Pai querido, um alento, um acalanto ao nosso coração através da Tua palavra. Abençoai esse projeto, abençoai os vídeos, abençoai quem me ouve, para que nós possamos, Pai querido, conhecer muito mais do Seu grande amor através da Tua palavra. Nos abençoe, nos coloque, Pai querido, protegidos sobre as Suas asas. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. É isso. Eu espero você. Os vídeos serão semanais, geralmente no início da semana, ou no domingo ou na segunda, para que você possa ouvir e refletir durante a semana. Ok? Tudo de bom para você e sua família. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! E lembre-se, Deus é contigo. Tchau!